São Paulo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira pela oitava rodada do Campeonato Paulista, às 19h30 no estádio do Morumbis. O Santos que deve ter o retorno de alguns titulares que não atuaram contra o Mirassol ou começaram no banco de reservas. Falaremos das prováveis escalações, atualizar também, né, como que anda a situação da classificação geral e também do grupo do Peixe. Começando pelo grupo do Peixe, o Santos, cá entre nós, né, já está muito bem classificado com 16 pontos. A segunda colocação, Ituano com 4 pontos, Portuguesa 3 pontos, Santo André 3 pontinhos. Então teremos aí uma briga até o final para que alguma equipe se salve do rebaixamento e também ao mesmo tempo, né, tenha condições de ir para as quartas contra o Peixe. Passando aqui também o grupo do São Paulo. São Paulo também está na liderança do seu grupo com 13 pontos. Na cola tem o Novo Horizontino com 12 e o São Bernardo também com 12 pontos e o Botafogo na lanterna com 8 pontos. É uma equipe, um grupo, melhor dizendo, bem mais equilibrado do que do Santos. Então, assim, o São Paulo não pode se dar ao luxo, né, de preservar jogadores ou abrir mão de alguma questão, porque ainda precisa lutar pela classificação, tanto do primeiro como do segundo lugar, né? É uma situação completamente diferente do grupo do Santos, onde o Santos está tranquilo, tá leve, dá para administrar muito bem. E aí, falando em termos de classificação geral, que vocês já estão cansados de saber, né, da importância, principalmente de mando de campo em mata-mata, o Santos está na primeira colocação com 16 pontos, Palmeiras com 14, São Paulo com 13. Lembrando que São Paulo e também o Palmeiras estão com um jogo a menos, tá? Então, por que é importante o Santos continuar vencendo, principalmente se conseguir uma vitória contra o São Paulo, para se manter na liderança e também dar aquela secada, né, contra os rivais. Isso é fundamental. Bom, mas antes da gente falar aqui do clássico, quero te dar uma dica da 1xBet. Vai no link do primeiro comentário fixado, clica nele, utiliza o cupom NGLUZ para que você tenha 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$ 1.560. E, obviamente, estamos falando aqui de São Paulo e Santos. A dica é São Paulo e Santos. Então, vamos para as odds. Uma vitória do São Paulo está pagando 1,79, um empate 3,45 e uma vitória do Santos 4,34. Então vai lá na 1xBet, utiliza o cupom NGLUZ para você ter benefícios, tá certo? E até pegando o gancho, né? Nájila, você acha que é possível o Santos vencer a equipe do São Paulo? Não acho que é impossível. Eu acho que é, sim, uma possibilidade do Santos incomodar a equipe são paulina. É um Santos que vem reforçado, né, em comparação à partida contra o Mirassol. Existia uma possibilidade do Juliano ficar à disposição, mas não deve nem ser relacionado para esse clássico. Se o Juliano tivesse boas condições, aí eu acreditava ainda mais numa possível vitória do Santos. Mas eu acho que mesmo com esse time que o Carille possa vir colocar a campo, é uma equipe que dá jogo, não vai passar vergonha, imagino eu, tá? E até começando a falar aqui do Santos, 5 jogadores que podem começar a partida hoje não começaram contra a equipe do Mirassol. Então, por exemplo, o João Schmidt e o Otero, eles entraram na segunda etapa, mas podem começar o jogo hoje. O Joaquim não atuou, porque estava cumprindo suspensão, deve voltar. Felipe Jonathan, pode ser que volte. O Furt, pode ser que volte, né? Então, alguns jogadores aí podem, de uma certa forma, fazer a diferença para o Santos. E aí, temos algumas dúvidas, tá? Até gostaria da opinião de vocês nos comentários de qual seria a melhor escalação, né, em relação a essas dúvidas que o Carille possui. Vou passar a provável escalação. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, ou será que ele vai manter o Rainer? João Schmidt, Diego Pituca, Nonato, ou também tem a possibilidade dele colocar no lugar do Nonato o Tomás Rincon. Otero, Guilherme, Furt
Ou será que ele começa com o William Bigode? Porque o Fute estava lesionado, né? Ainda está sem essa sequência, né? Não jogou alguns minutos e tal, não jogou em Mirassol. Então são algumas dúvidas aí do técnico Fábio Carille para essa partida contra o São Paulo. Não me agrada a ideia do Nonato como um meia armador. Ele não é. A gente já discutiu isso inúmeras vezes, de que o Nonato, no máximo, um segundo volante. Mas para jogar a responsabilidade de armação no Nonato, não dá. Não é esse o cara. O Casares, a gente não sabe se ele vai ser totalmente preservado ou se ele pelo menos começa no banco de reservas, né? Mas mesmo assim, tem que pensar no time que vai sair jogando. Ah, Nájila, a possibilidade de 3 volantes te agrada? Então, tivemos João Schmidt, Tomás Rincon e Pituca contra o Palmeiras. Não funcionou, principalmente pelo posicionamento do Tomás Rincon, né? Que não era nem volante, era meio que um meia-direita ali. E ora também aparecia como um falso 9 no ataque. Não funcionou. Confesso para vocês que é um grande problema para esse confronto contra o São Paulo, tá? Acho que é um grande problema. Eu, Nájila, testaria o Otero na meia. Eu acho que seria até uma opção melhor do que a do Nonato. Só que o Carille já deixou nas entrelinhas que ele acredita ser um desperdício ter o Otero, perdão, no meio campo. Que ele entende que ele pode render melhor na ponta. Então acho muito difícil que ele coloque aí um Otero no meio campo. Mas entre nós, né, acho que é melhor do que o Nonato. E aí na ponta você pode colocar o Pedrinho, você pode colocar o Marcelinho. Vi algumas pessoas no Twitter falando, coloca o Rainer, né, jogando como ponta, não sei. Mas o que me preocupa mesmo é esse meio campo do Santos. A gente sempre fala, né, o meio campo é o coração do time. Se não tá funcionando, você não consegue fazer essa bola chegar. Independente se seja Fute, Morelos, Bigode, então tem que funcionar bem essa questão do meio-campo e é uma dúvida que o técnico Carille tem, tá certo? Partindo para o São Paulo. São Paulo também tem alguns desfalques importantes, principalmente o Lucas e o Wellington Rato. Algumas pessoas falam do Galopo, né? Será que ele vai jogar? Será que ele não vai jogar? Na provável escalação do Globoesporte.com, o Galopo aparece entre os titulares, tá? Mas fica aí a informação de que pode ser que ele não comece jogando. E aí, o provável time seria Rafael, Moreira, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Alisson e Pablo Maia, Eric, Luciano, Galopo e Caleri. É um time do São Paulo que vem jogando junto desde o ano passado, pelo menos. Então é um time que se conhece. É um time que está com confiança por conta da Supercopa, né? Apesar de vir aí de uma derrota para a equipe da Ponte Preta. Mas é um time que o Santos também vai ter que ser cirúrgico. Além de jogar no Morumbi, eu acho que a característica do time do São Paulo é um time que gosta de trocar bola. Então, raramente é um time que se livra da bola, né? Se livra no sentido de ficar dando chutão. Até isso é pensado no São Paulo, sempre visando o Caleri, né? Então, é um time que o Santos vai ter que ter paciência, vai ter que saber marcar esse time do São Paulo. Uma marcação mais alta, será que o Santos vai fazer isso? Não vem fazendo tanto isso nos últimos jogos. Em alguns momentos que o Santos ativa o modo marcação alta, né? Essa marcação com mais pressão. Vamos ver. Agora, tem que tomar cuidado com o time do São Paulo também, além de Luciano e Caleri, que são jogadores que a gente já sabe da qualidade, né? E que também não pode deixar entrar dentro da área, porque se entrar dentro da área pode ser um problema. Tomar cuidado também com o chute de fora da área. Pablo Maia, por exemplo, jogando, né? Acredito que vai jogar, é um jogador que faz muito isso. O Santos já tomou o gol assim, né? De dar espaço pro adversário, ele finaliza e faz o gol. Ou obriga o João Paulo a fazer uma defesa, né? Então o Santos tem que ficar ligado em relação a esses pontos. Imagino que o João Schmidt hoje, entrando em campo, vai ter trabalho aí, tanto na marcação ou do Caleri, ou do Luciano, ou de um outro jogador, mas a marcação do Santos hoje precisa estar afiada. Precisa estar afiada. E até retomando na questão de 3 volantes, né, caso o Tomás Rincon seja utilizado, aí eu não sei se corre o risco dele mudar a lateral, de tirar ou o Felipe Jonathan ou até mesmo do Aderlan. E por que eu falo isso?
porque daí ele pode ser mais agressivo com os seus laterais e também os seus pontas. Então, por exemplo, você pode colocar um Reiner, né, para ajudar. E aí você tem ali o seu, mais um volante, né, mais um homem de marcação, o Tomás Rincon, para segurar a barra lá atrás. E aí você pode liberar mais os seus laterais, né? Já que você não tem um armador, você pode acabar optando por jogadas nas suas pontas. Um Aderlan também, que é muito bom em cruzamento, cruzando para encontrar o Furt, ou o Morelos, ou o Bigode, né? Quem quer que seja que vá jogar por ali. Então é um Santos ainda com bastante dúvidas, mas a tendência é que seja um Santos reforçado em comparação ao que foi contra o Mirassol. Precisa pontuar hoje no Morumbi, precisa pontuar. Uma vitória seria excelente, segunda vitória em clássico, também em relação à classificação geral, né? Uma vitória te dá um gás em cima do São Paulo, e aí você torce para um tropeço também do Palmeiras, mas precisa pontuar hoje. E é um jogo também de afirmação. É um jogo para mostrar que esse time está evoluindo. Hoje tem que jogar bem. Tem que jogar bem. Se conseguir uma vitória, excelente. Se conseguir um empate, tá bom. Se for derrotado, mas se jogar bem, ainda dá aquela, né? Jogou bem, sei que lá. Mas vamos torcer para que o Santos vença hoje o São Paulo no Morumbi e que a gente tenha um jogo agradável pelo peixe, tá certo? E que a arbitragem não atrapalhe o jogo, né? Que a arbitragem não atrapalhe o jogo. É isso. E depois da partida, corre aqui pro canal que nós temos a nossa live analisando o que foi São Paulo e Santos. Grande abraço para vocês e até a próxima.